Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de conversa. Hoje, o nosso tema é ciclo da vida. Como sempre, como este ano, nós adotamos o sistema de que é escolhido na quinta-feira e na segunda a gente fala sobre o tema escolhido. Quem escolheu foi a Ana Luísa, ciclo da vida. Por isso que a mãe dela está representando hoje, ela vai falar pela filha. Então, primeiro... Fala, Pedro. Tu está falando isso aqui? Já escutei. Então tá. Nós vamos ouvir com uma música. Sempre a primeira coisa que nos conecta é a música. A música nos conecta muito com a espiritualidade. Através da música a gente consegue relaxar mais a mente, preparar a mente para a conversa. E o tema, como o tema é ciclo da vida, uma música que representa muito essa fala, e que eu também acho linda, sou apaixonada por ela, não é uma música espírita ou qualquer assim, é um tema de um filme, mas diz exatamente o que a gente precisa ouvir. Desde o dia em que ao mundo chegamos, salvo muito do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo perdido. São tantos caminhos pra se seguir, lugares pra se descobrir. O sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. Eu sigo sem fim que nos guia a dor e emoção. Pela fé e o amor, em lugar, o nosso caminho, neste ciclo, neste ciclo.
ciclo sem fim. É o nome da música? Tá? É o tema. É Ciclo da Vida, é o nome da música. Ciclo da Vida. Isso. Ele é o tema do filme O Rei Leão. Ah, tá. O Rei Leão é o tema do filme. Vou marcar Ciclo da Vida, que foi lá na... É fantástico, ele fala a mensagem é muito bonita dessa música, dessa canção. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, desse ciclo que a vida tem. Primeiro, para que a gente possa entender o contexto, nós temos que ter uma definição. No dicionário, o que é ciclo? Ciclo é um tempo. Um tempo. Um espaço de tempo que durante o que ocorre e se completa com regularidade. Um fenômeno ou um fato. Ou uma série de fenômenos e fatos ou ações periódicas que partiram de um ponto inicial e terminam com uma recorrência deste. Ou Agora seja, só que tem o seguinte, tem ciclo de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos, de 60 e de 80 até 100 anos. com certeza, mas vamos chegar nos ciclos. Primeiro, dentro do Espiritismo, o que nós estamos falando de ciclo? Ela vai dar uma explicação mais formalizada sobre isso. Eu vou falar agora da vida, da nossa vida. O ciclo da nossa existência. Primeiro, o ciclo corresponde a um nascimento e uma morte. É um ciclo. Né? Começou com o nascimento, terminou com a morte. Todas as coisas começam... O ciclo do encarnado, né? O ciclo de qualquer coisa. Tá, não. Todas as coisas têm um ciclo. Todos os seres vivos têm um ciclo. Eu sei que é. Então, ciclo é de nascer e morrer. Ou morrer e nascer. Né? Que o ciclo continua. Nós nascemos aqui no planeta Terra, morremos no planeta Terra, nascemos no mundo espiritual e morremos no mundo espiritual. Porque quando nós voltamos para a reencarnação, a gente volta o ciclo novamente. O ciclo, ele representa a mudança. Cada vez que se encerra um ciclo, inicia-se outro. Precisa que a vida seja feita de ciclos. Nós temos, como você, ciclos de 5, 10 anos, temos ciclos de situações. Por exemplo, a criança, o bebê. Nós temos o bebê, nasceu o bebê. Para que nasça a criança, o bebê tem que morrer, deixar de ser bebezinho. Aí ele vai se tornar uma criança. Depois da criança, ele vai se tornar um pré-adolescente. Depois um adolescente, um jovem, um adulto, mãe, pai, vó, avô, bisavô. São ciclos. Cada etapa da nossa existência. E assim como são as pessoas na nossa existência, elas passam por nós. Hoje nós temos uma melhor amiga, de repente esse melhor amigo se muda e você já não tem mais, e de repente tu passa para outro estágio da tua vida e você se distancia, vem novas pessoas para o teu convívio. São ciclos que são importantes para a nossa existência. Mas primeira coisa que nós temos que aprender com os ciclos, nós precisamos aceitar a mudança. Nós temos muita dificuldade nos ciclos, porque nós ficamos prisioneiros das situações. Eu fiquei prisioneiro de um fato que aconteceu com a minha infância. Eu fiquei prisioneiro de um fato que aconteceu no meu casamento. Eu fiquei prisioneiro de um fato que aconteceu na minha adolescência. Eu peguei e petrifiquei aquela parte do ciclo. Eu não deixei fluir. Eu trouxe para dentro de mim, coloquei na minha caixa de Pandora e ali eu deixei. É meu. Eu trouxe essa dor comigo e vivencio ela o tempo todo. Quando nós damos as passividades aqui, e elas que são dialogadoras sabem muito bem, que mais a gente vê são pessoas aprisionadas a sentimentos. A um ciclo, aprisionadas a um ciclo. Um fato que aconteceu lá atrás, que o tornou prisioneiro. Levaram muitas vezes pessoas que não tinham nem necessidade de passar por uma zona umbralina, mas por estarem prisioneiros nesse ciclo, nesse momento, porque é uma escolha nossa. Nós escolhemos ficar presos a esses momentos. Nós podemos nos libertar, mas é uma escolha nossa, e aí a gente faz
E a aceitação a mudar está ok. Vamos dar um exemplo. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe com 21 anos. Eu poderia ter escolhido estar prisioneira daquela situação, de ter aquele ciclo, né? Que foi a existência da minha mãe. Eu podia ter me aprisionado. Não, eu tinha 21 anos. Ela tinha 45. Então, eu poderia ter me aprisionado daquela situação. E sabe lá como teria sido todo o contorno da minha vida se eu tivesse me aprisionado dessa situação. Eu estava com 2 filhos pequenos, eu tinha o do Fernando com 6 meses no braço e o do Marcos com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8. Tinha 2 bebês em casa. No momento em que eu mais precisei da minha mãe, ela desencarnou. E agora? Eu podia ter escolhido ficar prisioneira, me fazer de vítima naquela situação e ficar prisioneira dessa situação. Então, aquele ciclo, a existência da minha mãe encerrou com a morte dela. Que eu não posso fazer nada? Podia trazer minha mãe de volta? Não. Foi. Eu tinha que aprender a lidar com um novo ciclo da minha existência. E isso é muito fácil. E aí vem o segundo ponto, que é a aprendizagem com os desafios. Eu tive que aprender. Sem a minha mãe, eu tive que aprender sem ela. Eu tive que... E aí, para quem que eu perguntava as coisas daí, quando os meus filhos tinham? Para quem que eu ia pedir o chazinho que eu tinha que dar? Né? Então, eu tive que me adaptar e aprender com esses desafios. Porque muitas vezes eu tive que procurar sozinha as respostas. Porque eu não tinha mais a mãe. E não era fácil. Eu era a mais velha. E de repente, da minha família, eu me tornei a irmã mais velha. Né? Eu já era casada e com filhos. Era a única que tinha filhos. Então eu estava reiniciando um novo ciclo da minha existência e interrompi bruscamente um outro ciclo. Que era o ciclo que eu tinha acabado de me tornar mãe. E acabei encerrando o ciclo de ter uma mãe. Então foi bastante complicado, mas foi um desafio que eu tive que aprender. A gente tem que aprender, não dá para ficar parado, tem que aprender. E valorizar aquele momento, valorizar. Tive que valorizar os momentos que eu tive com a minha mãe. Não a ausência, agora eu não posso fazer mais nada. A ausência física, porque até então eu não tinha conhecimento de vida após morte. Até quando minha mãe morreu, eu não tinha conhecimento espiritual. Para mim, era céu e inferno e ponto. Era isso que acontecia. Naquele momento, na morte, tanto que o desencarne da minha mãe e do meu pai foram duas coisas bem diferentes. Primeiro, porque eu era bastante apegada ao pai, mas o conhecimento que eu tinha como espírita me ajudou muito mais com a aceitação e da mudança com relação ao pai do que a mãe. Você, mas quando morreu o filho, já era espírita? Sim, sim. Já éramos espíritos. Então, quando o pai... Mas quantos anos que morreu o filho? 10 anos. 10 anos. Seu filho te faleceu. A mãe faz 36. Então, assim, foi difícil. São momentos de ciclo da vida da gente que precisam ser mudados. E outra coisa do ciclo que nós temos que ter, a valorização do momento. Eu tenho que valorizar agora, aqui. Eu não posso ficar preso lá atrás. Ah, mas e se eu tivesse escolhido o outro? Se eu não tivesse casado com o Valmir, né? Você tinha escolhido, e se eu não tivesse casado com ele? E aí, quem sabe, né, o meu... Então, teriam outras opções. Então, se eu não tivesse... Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que valorizar o que eu tive. O que me levou? Eu amo esse marido que Deus me deu, que eu escolhi. Eu amo o Valmir, incondicionalmente. Eu acho ele um chato, um pé no saco, eu brigo com ele, mas eu amo ele incondicionalmente. Porque nós temos as nossas diferenças e as nossas diferenças nos completam. Os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem, nós dois somos dois opostos, completamente opostos, mas construímos uma vida de 40 anos juntos, né? Vai fazer 41 anos agora em agosto que nós estamos juntos, 37 de casado, né? 38 de casado e 5 de namoro. Não. Eu gosto demais.
E o que é e a continuação do ciclo? 6 anos de namoro. A continuação do ciclo é Demorou para mais, né? a liberdade de seguir em frente. Eu me liberto e eu sigo em frente. Porque muitas vezes eu me aprisiono a um ciclo e venho trazendo aquele ciclo. Eu tenho que passar por outro, mas aquele vem junto, aquele que lá atrás que eu não consegui me desprender, veio junto. E aí vai se tornando difícil o atual. Porque eu estou prisioneiro, estou carregando uma pedra. Estou carregando a pedra do outro ciclo. Eu estou carregando a pedra da... Eu perdi uma criança, tive uma gestação que eu perdi, um bebê que não nasceu, e de 3 meses, eu tive um aborto. Então, ou seja, lá atrás, eu não posso, eu rezo até hoje por esse meu filho, eu o considero no meu coração, mas eu não posso ficar prisioneira daquela perca que eu tive lá atrás. Eu não posso ficar prisioneira daquele sentimento. Foi um ciclo. Depois dele veio a Gabriela. Então, ok, ele foi. Não posso fazer nada. Não tinha o que eu fazer. Ele foi. Mas a Gabriela está aí. Né? Então não dá para a gente ficar prisioneira dos ciclos e trazer eles juntos, ou transformá-los numa pedra, colocar como uma muletinha lá dentro da nossa caixa de Pandora, porque ele vai pesar toda a nossa existência. Uma vez que eu não fechei, vamos dizer que eu tenho a pulseira, se eu não fechar, eu vou colocando os pingentes, eles representam a história da minha vida, mas se eu colocá-los aqui e deixar isso aqui fechado para sempre, não entro mais nenhum. E aí eu vou perdendo a oportunidade de buscar novos começos. Eu preciso começar de novo. Eu não posso querer. Eu sofri um monte quando meus filhos casaram. Meu Deus do céu. Já tem um ditado, nunca é tarde para começar. Os meus filhos, quando eles casaram, eu sofri muito com a sensação do ninho vazio, né? Meus filhinhos, meus bebezinhos que eu criei com tanto amor, de repente era uma casa cheia, de repente ficou eu e Vomir, a solidão. Hoje eu já não consigo mais imaginar minha casa cheia. Eu e o Vomir já criamos o nosso novo ritmo, o nosso novo ciclo. E assim nós vamos criando nossa existência. E a casa está cheia. E depois nós temos que celebrar cada vez que a gente encerra um ciclo. O que a gente faz? A gente se tortura. Ai, meu Deus, quando eu era criança. Ah, minha juventude. A gente fica sofrendo pelos ciclos passados. Ai, como era bom, né? Olha, eu tive uma infância legal, eu tive uma adolescência legal, eu tive uma juventude legal, eu tive um casamento legal. Mas eu me separei, eu estou com outro marido, mas não tem problema. O tempo que você percorreu com aquela outra pessoa é tão importante na tua existência, porque foi um ciclo. Amigos que você tinha no começo da sua existência, que depois se separaram por N razões, foram amigos que estavam na sua existência. A gente tem que valorizar. Ai, que pena, eu queria tanto aquele amigo de volta. Não, que bom que ele fez parte da sua vida, porque ele fez parte da sua vida quando ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer, não é antes nem depois. Então esse é o mais difícil para nós, celebrar os encerramentos, entender que os ciclos passam. Né? Por 40 anos dentro de uma religião e de repente optei por essa doutrina. Foram ciclos também na minha vida. Eu amo os 40 anos que eu tive lá dentro. Eu amo o que eu aprendi. Eu amo cada ritual daquela igreja. Eu amo cada pessoa que passou por mim ali dentro. Eu ainda amo. Amo muito. Talvez mais hoje, enquanto espírita, do que eu amava antes. Porque hoje eu tenho compreensão do que isso significa. Eu entendo os rituais de uma outra forma. Eu entendo as coisas de uma outra forma. Amo as músicas, como vocês podem ver, as músicas aqui são muito ecléticas. Então nós somos esse ciclo e precisamos celebrar cada encerramento que a gente tem. Agora eu vou deixar a fala para minha colega. Ou seja, né, tudo isso se resume em etapas. São etapas, né, que no Espiritismo a gente chama de evolução, que são necessárias para a nossa evolução, para a evolução de cada ser que é único aqui dentro.
né? Cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas etapas por se passar, né? Então a gente tem esses ciclos que são ciclos de aprendizagem. De aprendizagem. E a gente tem que agradecer por todo o ciclo que se encerra e todo o ciclo que se inicia. Como a Eliane disse, quando as pessoas passam por nossa vida e elas do nada somem, é porque elas já fizeram o que elas tinham que fazer na nossa vida. Já trouxeram todos os ensinamentos que deveriam trazer. E talvez insistir nesse ciclo, nessa etapa, não é uma boa ideia, né? Deixar agora para a próxima. Isso acontece muito. Então a gente tem dentro do Espiritismo as etapas da vida terrena, da nossa vida física, né? Que é o nascimento, né? Enquanto bebê, depois a juventude, a fase adulta e depois a velhice. Isso também são ciclos. E para que um nasça, o outro precisa se encerrar, né? Então, nascemos bebê, né? Com 2 anos, 3 anos se encerra a fase do bebê, começa a fase da criança, depois vem a adolescência, depois a fase adulta e por fim a velhice. E com todas essas fases e ciclos, vem os ensinamentos, as dores, né? As coisas boas, e tudo traz aí ensinamento. Então a gente atravessa essas fases Exato, a gente chega na velhice com experiência que o bebê não tinha, né? Bom se fosse o contrário. Se a gente já começasse experiente, né? O cara é igual vinho. Então a gente vem e passa por tudo isso. E depois a gente tem também a erraticidade, que é o período entre uma reencarnação e outra. Né? Então, fora do corpo físico, a gente também tem ciclos. Né? Tem um ciclo, esse ciclo da erraticidade é aquela fase em que nós temos para pensar como foi a nossa última vida, ou as nossas últimas vidas, pensar no que queremos e devemos melhorar, e planejar a nossa próxima reencarnação. Também é um ciclo, também é uma fase, tão importante quanto todas as outras. Tão importante enquanto encarnado, tão importante quanto desencarnado. É uma fase bem peculiar, digamos assim, porque ela precisa ser muito bem trabalhada para que quando a gente chegue aqui, a gente não se desvie, ou então o risco de se desviar seja menor, né? A gente precisa aí sempre estar tentando manter, não é fácil, porque a gente pensa assim, mas eu não lembro do que eu me comprometi a fazer. Mas a vida vai nos mostrando. Vai. Várias formas a gente De várias formas, né? Várias formas Várias pessoas tem que caminhos chegam, a ponto. a família que a gente vem, a forma que a gente vem. Basta só a gente prestar atenção nos sinais. Conhece-te a ti mesmo, como diz nosso filósofo. Agora, Perfeito. a vida passada eu não me lembro. Nem eu. Não, mas isso é um dom, né? Não lembrar é um dom. Pensa se a gente lembrasse de todas as nossas vidas e tudo que nós fomos capazes de fazer nos nossos ciclos de evolução anteriores. A culpa consumiria... Acho que não seria muito interessante. A culpa não nos consumiria? Consumiria, sim. Teríamos muita culpa, teríamos... Muita culpa. Seria muito difícil. Seria bastante complicado. Aí temos também a progressão contínua, né? A evolução espiritual é um processo contínuo. Então, entre todos os ciclos, é sempre uma continuidade. Então, se a gente parar para perceber, todos os ciclos que a gente passa é continuidade do ciclo anterior. Né? Não podemos ter evolução se não tiver continuidade, porque a gente tem que colher os frutos daquilo que nós plantamos anteriormente. É como nos joguinhos de videogame que os adolescentes jogam hoje. Tem aquelas fases, mas a segunda fase depende da primeira. Se eles vão ter vida suficiente, se eles conseguiram pegar coisa suficiente para levar para a próxima fase. É um jogo de videogame. Cada um tem o seu pensamento. Eu tenho o meu. Sim. Entendeu? E aí, isso aí... Sério? Eu não estou brincando. Sério. Eu sei. Não. Quando eu desencarnar, isso aí... Pelo que eu já estou no espiritismo, foi há mais de 20 anos. Bem mais. Frequentava Maria de Nazaré antes do que fui. Ok. Falando a verdade. Eu, no meu pensar, tenho certeza que a hora que eu desencarnar é a minha mãe que vai estar me esperando.
Então, e aí agora a gente entra nos principais conceitos ali dentro do espiritismo dos ciclos, né? A gente tem a reencarnação, a gente tem o livre-arbítrio, dentre esses conceitos, a evolução espiritual. Então, tudo isso faz parte da nossa evolução dos ciclos, né? A reencarnação é a crença de que nós não morremos, estamos aqui em evolução, e que os ciclos se completam e se melhoram, né? São fases que é para a gente evoluir, embora algumas pessoas não aproveitam, né, da forma que devem aproveitar, e aí existem as reencarnações que acabam não tendo muito sentido, e você tem que voltar de novo, o espírito tem que voltar de novo, repetir essa encarnação para poder fazer o que de fato ele veio fazer, né? E aí o livre-arbítrio entra como papel principal ali, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio em toda a nossa reencarnação. A gente teve o livre-arbítrio de decidir o que a gente ia ser enquanto estávamos no ciclo de programação. Temos o livre-arbítrio de continuar seguindo esse caminho ou não. E aqui a gente usa muito disso, né? Enquanto reencarnado e pessoas físicas, e a grande maioria usa mal, por sinal, né? Sem julgamentos, mas assim, a gente acaba usando o livre-arbítrio como uma desculpa de fugir do que já foi programado. Verdade. Mas e o meu livre-arbítrio? Onde fica? Então, tudo isso. E também para pegar aquelas pedrinhas daqueles ciclos que a gente deixou lá para trás, aqueles fatos que a gente endureceu e a gente quer trazer junto, né? Aquelas lembranças ruins, o livre-arbítrio também é isso. Eu posso escolher me livrar de sensação ruim daquela memória, eu posso escolher melhorar aquela memória, eu posso escolher, eu vivi uma situação, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenha sido abusada quando eu fui criança. E aquilo para mim eu posso trabalhar isso na minha mente, entender que passou, que ficou lá no passado, perdoar o autor que fez aquilo e seguir o caminho, ou eu posso trazer isso para minha mente, colocar aqui dentro e ficar, e viver minha existência inteira em função de uma coisa que aconteceu lá atrás. E não se fecha o ciclo. E não se fecha o ciclo, porque se eu não fechar o ciclo aqui, eu vou ter que voltar para fechar o ciclo. Eu preciso terminar. Isso passou, foi naquela existência. Não há necessidade de eu trazer para cá. Não há necessidade de eu trazer para carregar comigo as pedras que vêm no caminho do meu ciclo. Por isso que a gente esquece, né? Exatamente. Para que eu tenho que trazer essas pedras? Por que eu tenho que fazer questão de carregar a pedra? E eu carrego pelo livre-arbítrio. E outra coisa, se a gente deixou as pedras para trás e a gente está num outro ciclo de evolução, é porque a gente já superou aquelas pedras. A gente não precisa mais delas. Já foi? Já aprendeu? Senão a gente já não senão a gente nem estaria lá, né? Ainda estaria lá. Mas pedras, geralmente, todo mundo. Sim, todos em cada ciclo você vai juntar mais. A minha família mesmo dá para montar um documentador. E aí, nos ciclos de aprendizado, a gente ainda tem as leis da natureza, como forma de ciclos também. Temos a lei de causa e efeito, né? Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher no próximo ciclo. Ou, né, a gente não tem escapatória, né? Essa daí é a única certeza. Uma vez que tu fez um movimento, esse movimento vai ter uma ação, é fato. Isso é física, é ciência. Você fez o movimento vai ter uma ação, vai ter uma resposta àquele movimento, né? A minha pia tá entupida, tem uma pedrinha tampando o ralo da pia. Se eu tirar a pedrinha, a água vai fluir. Se eu manter a pedra lá, a água não vai passar, porque a pedra tem dificuldade, né? Vai ter uma dificuldade maior de descer, maior, né? Porque está sendo interrompida. Então, ou seja, isso é uma vez que a gente faz uma ação, tem uma reação. Pronto, é fato, não tem que nos mudar. E o que a gente plantar é o que a gente vai colher, não tem jeito. Aí temos a lei da... Esse é o ditado. Tu vai colher. Plantou. Não é mais do que um ditado, essa é uma regra, uma lei. É uma lei da natureza. Isso não é ditado, é regra. É a regra universal. Plantou, colheu e é fato. Isso é uma lei imutável. É uma das coisas que não muda.
A próxima lei que nós temos é a lei da progressão. Todos nós estamos aqui para passar pelos ciclos e progredir. Nem que seja a passos lentos, nem que seja Exatamente. na força, na dor, mas vai progredir. Nada vai ficar para sempre do jeito que está. Todas as coisas do universo progredem. Todos os ciclos progredem. Tanto é que o bebê de 2 anos ele não vai ser o mesmo, é o mesmo espírito, mas com 10 anos, mesmo que ele não tenha feito nada, ele progrediu de tamanho, ele progrediu de consciência, conhecimento, de aprendizado. É progressão. Mesmo que você diga assim, ó, eu não vou fazer nada, você não vai permanecer parado, porque a Terra se move. Se você não se mover, a Terra vai mover você. Até porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Entende? E nós vamos evoluir. Somos todos irmãos. E assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que, por mais que a gente erre, por mais que a pessoa pode ser a pessoa que mais erra na face da Terra, ainda assim ela vai ter a chance da progressão. Sempre. E temos a lei de associação, né? Que nós estamos sempre em constante convivência. Todos os espíritos dependem dessa convivência, precisamos dessa convivência para aprender. Nem se for para aprender a não ser daquele jeito, mas algum aprendizado a gente sempre vai ter. Então essa lei é uma das mais importantes que nós temos hoje no que se diz respeito à sociabilização. A gente não pode achar que uma pessoa não vai ser ninguém na nossa vida ou que vai ser a mais importante da nossa vida. Não existe isso. Existem aprendizados maiores, aprendizados melhores, e mesmo aquele cara que hoje é um eremita, até uma determinada idade, ele precisou de alguém que o gerasse, ele precisou de alguém que cuidasse dele, até que ele pudesse se virar sozinho. Mesmo a pessoa que opta por estar só, ainda assim precisou de alguém no começo. Ele não chegou até lá sozinho. E sabem qual foi a época que a gente mais aprendeu sobre isso? E que foi extremamente necessário, foi um ciclo extremamente necessário para nós? Foi a época da pandemia. Foi. Muita gente achava que era autossuficiente, que não precisava de ninguém para viver. Eu conheço alguns casos. Quando veio a pandemia e a gente teve que se trancar em casa, a gente aprendeu a dar novos rumos para a nossa vida, a gente aprendeu aprendeu que a gente não ia poder estar constantemente com as pessoas que a gente estava no dia a dia, e aí começou a fazer falta ter aquela amizade mais, aquele vínculo mais fechado, ter uma boa convivência em família, ter pessoas com quem a gente pudesse entrar em contato. Ainda assim, com o celular, quem não tivesse um laço muito bem estreito com alguma pessoa, não tinha com quem entrar em contato. Bem estreito, um filho, pai, mãe. Tem família que não tem, mas tem gente que não tinha esse laço e que aprendeu a ter. Tinha gente que não tinha celular para fazer ligação de vídeo. Não atende celular. Sentiu uma... Quando a gente exclui as irmãs da família delas, acham ruim, né? Mas, gente, é isso. A gente precisa de outra pessoa sempre, nem se for para poder dividir alguma alegria, dividir uma tristeza. Tô te ignorando. Então, gente, é isso. Essa lei, ela vem, esse ciclo da pandemia, ele nos ensinou muito sobre convivência. Ensinou muito sobre o próximo. Ensinou muito sobre o poder da natureza, a força que o sol tem na nossa vida. Enfim, a gente não pode viver num buraco excluso, sozinho no mundo. Ninguém vai conseguir. Precisamos do outro para evoluir. Precisamos. Se ninguém fizer raiva na gente, se eu ficar sozinho, eu não vou, que evolução que eu vou ter? Se não tiver ninguém fazer raiva na gente, como é que eu vou testar minha paciência? Nenhuma. Não vai ter evolução nenhuma. Eu fico sozinha e eu acho que eu evoluo. Não, sozinha, não, você não vem aqui pro centro, você não vem os seus amigos, você não tem. Não estou dizendo de ser casado ou não. Muito mais.
Não é nesse Independente do estilo de vida da pessoa. Não é nesse sentido. Ali, ó, você convive com seu irmão. Eu não moro. Você convive com a gente aqui. Você não está sozinho. Eu, meu bico e. E sua irmã? Sua irmã? Olha só. Ah, vocês convivem. Mas Vamos morar o que junto. nós estamos falando? Tema até por telepatia. Esse tema deu uma ameaça de guerra em 2 minutos. Viu? Então, a importância de ter ela próxima a você. Então, olha só, o que acontece? O que nós estamos falando sozinho é aquelas pessoas que escolhem a reclusão total. Ou que vivem nas cavernas, acham que não tem necessidade de outra pessoa. Isso que nós estamos falando. E tanto que Deus nos fez em pares, né? Para que a gente pudesse realmente ter convivência. E um velhinho, ele morre, pode ser que já morreu, mas a vida dele inteira foi sozinho. Ele se lá visitar ele, mas ele está. Então não era sozinho. Eu sei que não está sozinho, mas ele morava numa gruta lá, não tinha luz, a luz era de querosene, coisa. Ele nasceu lá. Ele estava com 78 anos e foi de Então, seu Pedro, uma coisa assim, ó, que a gente precisa entender é o seguinte: as pessoas podem ter um laço de amizade ou de convivência menor, mas o grau de evolução dela vai ser proporcional ao que ela convive. Ela vai ser proporcional. Como é que eu vou evoluir? Eu tenho que testar minha paciência para eu poder evoluir. Eu tenho que melhorar a minha convivência do que eu já fui. Por exemplo, se eu fui uma pessoa lá atrás extremamente agressiva, eu vim nessa vida para ser melhor do que isso. Como é que eu vou provar que eu não sou mais essa pessoa agressiva se eu convivo com pouca gente? Se eu não convivo com ninguém. Exato! Mas eu quando era mais novo, era tá e pá. Agora vocês imaginem a Eliane num convento onde ela não pudesse falar. Acho que isso ia rolar? Não, a gente precisa do outro para evoluir, gente. Não existe a menor possibilidade de evolução sem ter a convivência com outros. Precisa. Nós precisamos aprender, porque é nos pares que a gente aprende. Não adianta, você só vai aprender a perdoar se tiver situações que você precisa perdoar. Você só vai aprender a pedir desculpa se tiver situações que você precise pedir desculpa. Só que tem situações que não tem. Agora cada um tem a sua opinião. Tem situação que não tem jeito de pedir perdão. Aí está na sua evolução. É claro. E você decide. É o grau de evolução. Cada um tem a sua opinião. Exato. Eu sou dessa. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Olha ele aparecendo aí de novo. Eu vou me vingar. E é o teu livre-arbítrio. Está plantando e vai colher. É o que você vai. É a lei da colheita, da semeadura da colheita, é o livre-arbítrio. É tudo aí. A lei está aqui, Pedro. A lei está aqui. Você segue ou não, se você quiser. De qualquer forma, ele vai seguir, né? Sendo pro bem ou pro mal, pro lado. É o que vai acontecer. Ele vai colher o que eu quero dizer, eu só não tiro a cueca. Você vai vestir a camisa, a roupa, o sapato, eu vou. Eu sou assim. Não sei dizer não. Os meus irmãos. Nós somos em 9 irmãos. 2 sempre falam para mim, tu é um tanto que não sabe dizer não? São 2. Nós somos em 9, somos em 14. Então, Pedro, muito bem, Pedro. Tem que aprender a dizer não. Isso, mas ok. Ó, já deu. Deu a hora agora a gente vai fazer. Eu quero fazer aquele. O quê? Tá. Então tá. Agora, nesse momento, então, nós vamos nos preparar para o passe e para as bioenergias. Só preparar.
Parece do belo caminho. Hoje sairia a caminhar. Hoje todo mal há de me falar. Serei tal como fui antes. Terei uma brisa fresca que correu ao fundo. Terei um corpo leve. Serei feliz para sempre. Nada há de me impedir. Caminho com a beleza à minha frente. Caminho com a beleza atrás de mim. Caminho com a beleza abaixo de mim. Caminho com a beleza acima de mim. Caminho com a beleza ao meu redor. Belas, onde ser minhas palavras. Belas, onde ser minhas palavras. Belas, onde ser minhas palavras. Você quer ficar com gato? Ah, tem um gato? Engraçado que não trabalhou, né? Ah, tá, mas a calça que está na mão também? É calma. Motoqueiro tem duas classes, sabia? Motoqueiro tem duas classes. Tem os que caíram e os que vão cair. Esteja seguindo nosso Senhor. Só podemos que possa te amar. Em cada passo a mão de Deus irá te abençoar. Nosso momento vazio, como estiver esquecendo, nosso momento vazio, longe de nós da vida, que Deus te uniu. Alguém esteja seguindo, nosso Senhor te guia. O que fizer,
Não, mais dois. Pode ligar. Não, um só. Não. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, o louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre, assim seja. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Vai vir também, né? No céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu amor que o teu amor que seja feito assim. Alimento desse dia, dá-nos agora e sempre. E perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu amor é amor, que o teu amor é amor, que seja feito assim. Alimento desse dia, dá-nos agora e sempre. E perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu
deixeis cair tentação, mas livrai vós que estáis no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Eu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, eu teu amor, eu teu amor, que seja feito assim. Boa noite, seja bem-vindo. Que a paz esteja com todos vocês. Me chamo Isaura. Na minha última encarnação, aos 12 anos, eu vi uma cena que tocou muito fundo no meu coração. Meu pai estava traindo minha mãe com a empregada. Por conta dessa cena, transformei a minha adolescência em rebeldia pura. Comecei a carregar comigo aquele sentimento de desconfiança. A partir dessa cena, todos os homens da minha existência passaram a ser ruins. Fui para a vida adulta com muito sofrimento, com muitos erros. Quando cheguei na vida adulta, fiz uma péssima escolha de vida. E aí confirmei a minha hipótese de que todos os homens eram iguais ao meu pai. Sofri uma encarnação inteira. Quando desencarnei aos 45 anos, descobri que as escolhas que eu fiz foram as mais erradas. Quando eu vi a cena, eu deveria ter trabalhado isso dentro de mim, debetado ela no meu coração. Eu não devia ter carregado essa cena para a minha existência. Por causa dessa cena, eu desviei do meu plano reencarnatório. Havia um outro jovem, da qual nós casaríamos e teríamos os filhos, da qual eu seria muito feliz. Mas eu, Isaura, estraguei a encarnação por ter ficado prisioneira a uma cena, por ter ficado prisioneira a um sentimento. É claro que eu não poderia casar bem, porque eu acreditava que todas as pessoas, a partir do momento em que meu pai fez aquilo, todos os homens eram iguais. Eu acreditei que tudo seria ruim. Eu determinei que todas as coisas da minha existência seriam ruins. Eu não fechei o ciclo. Eu continuei falando para mim e para o mundo que tudo daria errado. E deu. Mas não deu errado porque era para dar errado. Deu errado porque eu fiz dar errado. Eu não atendi às leis, eu não compreendi, eu não fiz o perdão. Eu atraí para mim exatamente aquilo que eu pensava. Eu atraí para mim um homem que também traía, porque é assim que eu concebia.
Era isso que eu acreditava. E você? No que você acredita? No que você está atraindo para a sua vida? Você vai atrair exatamente aquilo que você quer. É a lei. Essa é a lei imutável. Nós atraímos conforme a nossa sintonia. Os nossos pensamentos e o nosso modo de ver a vida é que vai fazer o caminho mais tortuoso. Escolher estar bem é algo que você faz com consciência, de forma inconsciente e sem pensar em si mesmo. Nós sempre acabamos pisando na lama, em vez de seguir o caminho da terra. Que assim seja. Neste momento, a leitura da psicografia. Anastácia sou eu. Relatarei minha encarnação findante. Nasci em um prostíbulo. Minha mãe não sabia quem era o pai em meio aos seres humanos que passaram naquele lugar. Desde noviça entendi que a vivência se condizia na traição, com vícios, bebidas alcoólicas, falta de respeito com o próprio corpo. Não vivenciei outro modo de vida além deste desregrado. Espiritualmente, nada serviu para aprender além de carregar as dores emocionais e sofrimentos. Ali permaneci na juventude e na maturidade. Acabei por contrair uma doença no qual ceifou a vida de meu corpo físico. Desencarnada, permaneci ali, ainda que soubesse estar sem o corpo físico. Mesmo no plano espiritual, a fornicação ali existia entre espíritos. E eu, sem reagir, ali permaneci. Até que uma moça iluminada veio em sigilo, abaixo de uma capa. Era um anjo, e a mãe de uma existência passada que me resgatou daquele convívio. Fui tratado em um hospital de uma colônia espiritual, e após restabelecida veio a análise da minha vida findante. Como a encarnação é planejada de acordo com a última vivida, eu colhi aquele meio de vida em meu destino, pois na vida anterior eu frequentei como cliente de um prostíbulo minha encarnação quase que inteira. Sustentei e usufruí daquele tipo de serviço, e assim ficou como consequência para a próxima encarnação vivenciar a situação que passavam aqueles que me serviram. Assim explico com o relato que o que será da próxima encarnação venha a ser o que fizestes desta. Anastácia. Olha, ele encaixou perfeitamente no ciclo. Né? Ciclo e as leis da natureza. A Anastácia, será que não é aquela escrava que tinha boca parada? Tinha uma negra que tinha boca. A boca dela era um ferro e era uma escrava. Não poder falar. Nós temos um grande líder espiritual que desencarnou hoje, né, que é o Papa Francisco, e eu gostaria que a gente fizesse o Pai Nosso, uma oração a ele. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com a Ave Maria também é bom. Então, Alisson, você poderia fazer a oração final? Nós agradecemos a nossa fonte eterna, tudo que foi ministrado, os conhecimentos que estamos adquirindo durante esta encarnação. E vamos pedir a Deus que estejamos unidos em sentimentos, em pensamentos, em palavras e ações, e que possamos ter a força espiritual necessária
em viver o Evangelho de Jesus, perdoando, amando, respeitando, tendo gentileza e podendo fazer como o nosso Mestre nos ensinou a ter. E ainda mais, colocar a oração do nosso irmão São Francisco de Assis como lema em nossas vidas. Ajuda-nos a poder ter uma vivência mais digna, honesta, útil, e colocando o Pai como nosso instrutor. Seja feita a tua vontade e nos use como instrumento de tua vontade. Com amor puro. Que assim seja. Que assim seja.